Paz, queridos. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos abrindo em Salmos, no capítulo 40. Eu quero que você leia o último versículo, que é o 17. Ela diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Leia de novo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor supre todas as tuas necessidades. Amém? Quando eu li este versículo, e ele fala que eu sou pobre e necessitado, logicamente também este versículo está se referindo a uma pessoa pobre e necessitada. Mas se eu estender a interpretação deste versículo, eu posso também entender que pobre e necessitado, eu posso estender na interpretação que todo aquele que depende de Deus, Deus cuida dele. Amém? O Senhor cuida daqueles que dependem dos suprimentos dele e não de si próprio. Aquele que diz graças a mim, está ferrado. Graças a mim, graças ao meu trabalho, graças à minha condição profissional, graças ao meu conhecimento, ele está dando graças a ele. Só que nós somos limitados. O nosso braço tem limite. Mas o que vem do Senhor não tem limite para você. Amém? Então o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Apenas admitir que o Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades humanas não é suficiente. É preciso analisar cada uma destas necessidades básicas, bem como os princípios poderosos revelados na palavra de Deus que falam sobre esse assunto, pelos quais o Deus onipotente, Criador dos céus, da terra e do homem, que sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe o que você pensou, está pensando, vai pensar, a roupa que você vai vestir amanhã, Ele já sabe. Diz para o seu irmão: Deus sabe tudo a seu respeito. E antes que eu vire picolé aqui na frente, dá uma diminuída aqui no ar-condicionado. Diminuída, aumenta a temperatura, por favor. Obrigado. E como que Deus supre as nossas necessidades? Primeiro, cuidando de você por dentro. Diga: Deus supre as minhas necessidades, cuidando de mim por dentro. Você é formado de corpo, alma e espírito. Todos nós. Se tiver alguém aqui diferente, deve vir, é um OVNI que desceu aqui perto. Mas se não, você é formado de corpo, alma e espírito. E por isso, eu posso dividir esse cuidado que Deus tem por nós, esse suprimento que Deus tem por nós, em 3 etapas. Primeiro, Deus supre as nossas necessidades em 3 áreas. Primeiro, fisiológica e material, psicológica e emocional e espiritual. Começando do primeiro, Deus supre as nossas necessidades fisiológicas e materiais. Diga: Deus supre as nossas necessidades fisiológicas e materiais.
Como que ele faz isso? Deus criou os rios, Deus criou o ar, Deus criou a terra, Deus criou o reino mineral, reino vegetal, reino animal, pensando em dar provisão para o homem. Deus proveu os meios de o homem alimentar-se de forma variada e equilibrada. Você entra no supermercado, está lá um colorido, né? Você vai no Carrefour, lá na seção de frutas, legumes e verduras, é um colorido imenso. E Deus criou tudo aquilo para que você possa se alimentar adequadamente. Deus criou o reino animal, vegetal, para que você possa deliciar a picanha na churrascaria todos os sábados. Cuidado com a gordura, com o colesterol. Mas Deus criou todas estas coisas. Deus deu ao homem inteligência suficiente para construir abrigos seguros para a sua habitação. Hoje o homem, ele tem inteligência suficiente para erguer um prédio de 50 andares e ali habitar um monte de pessoas ali dentro. Deus deu condição de suprimento para o homem, inclusive condição de organizar-se socialmente. O homem se organiza socialmente para viver. Ou bem ou mal, enfim, o homem pecou, a sua sociedade é corrompida, mas dentro da sua essência, ele se organiza socialmente para poder viver. Dentro da sua essência, ele também se preocupa com o futuro da geração. Isso foi o homem que deu. Foi Deus que deu para o homem. Não tem graças a mim. Tudo foi Deus que proveu, tudo foi Deus que supriu. Amém? Para isso, Deus também nos ensina alguns princípios para nós obtermos estas provisões em vitória. Diga: o Senhor nos ensina a obter essas provisões em vitória. Primeira, obedecer a Deus. O Senhor se agrada de ver o seu filho lhe obedecendo. Porque obediência é princípio de provisão. Diga: obediência é princípio de provisão. Deuteronômio, vamos ler em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. E será que, Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, e será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, e então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Darei a erva no teu campo, aos teus gados comerás e farteás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais aos outros deuses, e vos inclinei perante eles. Ou seja, nós lemos aqui que o Senhor prometeu descer chuva de bênção sobre a terra, se o seu povo lhe obedecer. Quando eu ando em consonância com a palavra de Deus e com os mandamentos do Senhor, Deus abençoa a tua terra, irmão. Deus supre a tua terra. Deus supre as áreas da terra que está aí no seu coração, porque você está andando com base nos princípios da palavra. Amém? Outro,
priorizar a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E do qual vos poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que adianta você fazer, trabalhar, se matar, se você não priorizar Deus na sua vida? Não vai resolver de nada. Que adianta? Vai acrescentar um côvado? Não vai. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha que Salomão era Salomão. Salomão não vestia qualquer camisa. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? O Senhor sabe que nós necessitamos de todas estas coisas e nós podemos estar tranquilos, porque no trono do Senhor há provisão para nós. Amém? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Repete, vos serão o quê? Mas você tem que buscar o reino. Acontece que nós só ficamos com a metade do versículo para frente. Nós ficamos só preocupados com as coisas que vos serão acrescentadas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, ninguém quer. Essa que é a verdade. Não adianta esconder. Buscar, orar, jejuar, procurar viver segundo os princípios da palavra. Não, mas as coisas que vão ser acrescentadas eu quero. Amém? Mas não é, não. Você tem que buscar o reino. Fazer com que o reino esteja dentro do seu coração, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é Ele comandar a sua vida. É comandar a minha vida e comandar a sua vida. Muitas vezes nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor de forma conceitual apenas. Jesus Cristo é Senhor da minha vida na igreja do Campo Belo no domingo às 6h30. Porque depois das 8h30, se demorar 10 minutos... Hoje teve o clássico, vai ter gols lá na Bandeirantes. Como é que é? Terceiro tempo. Né? Entendeu? Então o cara quer ver o terceiro tempo, meu amigo. O pastor tem que terminar às 8h30. Não é que ele está achando ruim porque está estendendo o culto. Ele quer ver o terceiro tempo. E aí? O culto demora. Você não vai conseguir ficar 10 minutos, 15 minutos na presença de Deus?
Ouvir a palavra 10 minutinhos a mais. Mas não é, tem o terceiro tempo, é o Milton Neves, né? Não dá, né? Me ajuda aí, né? Outro princípio que o Senhor nos dá com relação a suprimento. Trabalho. Princípio laboral faz parte do suprimento de Deus para a sua vida. Deus quer que você trabalhe. Diz para o seu irmão, Deus quer que você trabalhe. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de que quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Paulo exerceu seu ministério entre os tessalonicenses e diante de tudo que foi discorrido aqui, este versículo diz que ele trabalhava de dia e de noite. Paulo não tinha um tempo especial para ficar debruçado às Escrituras. Para não ser pesado aos irmãos, ele trabalhava de dia e de noite e ficava o quê? Cansado. O irmão, é o seguinte, eu tenho um irmão, não irmão na fé, é irmão na fé, não irmão. E ele tem pai rico. Aí fica fácil. Ele casou, mas o pai é rico. O pai tem um escritório de advocacia enorme. E ele é advogado. Eu falei, irmão, por que você não... Teu pai está ficando velho. Quem é que vai suceder o escritório? Aí eu não, Deus me separou para estudar a Bíblia. Eu só estudo a Bíblia. Eu falei, tudo bem, Deus separou você para estudar a Bíblia. Mas e a hora que o teu pai ficar, não precisa morrer não, ficar velhinho e parar, quem que vai tocar o escritório? Pô, você é mais jovem do que eu, você tem 47, eu estou em 51, você é mais jovem do que eu. E aí? Aí eu li para ele esse versículo aqui, ele ficou, Paulo trabalhava de dia e de noite, ficava cansado, e ainda ministrava, e aí cuidava de igreja, e aí cuidava dos pepinos de Tessalonicense, dos pepinos dos coríntios, dos Efésios, dos cristãos de... Olha quanta coisa tinha, e ele trabalhava de dia e de noite. Irmão, trabalha. Eu sei que você trabalha, mas, ou seja... Tenha fé no seu trabalho. Porque quando você trabalha, Deus honra o seu trabalho, porque você depende dele, você busca o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, então o teu trabalho está nas mãos de Deus. Diz para o seu irmão, o teu trabalho está nas mãos de Deus. Devemos honrar ao Senhor com as suas primícias, ofertando voluntariamente na obra de Deus. 2 Coríntios é outro princípio de suprimento. Segunda Coríntios, capítulo 9.
versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A armadilha que o japonês arrumou para mim. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz porque nós se dêem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O fato de você trazer seu dízimo e ofertar, você também está aplicando um princípio de suprimento na sua vida, porque não vai faltar semente na sua sementeira. Diz para o teu irmão, não vai faltar semente na sua sementeira. Quando você usa da liberalidade de ofertar, não só na igreja, mas às vezes na vida de um irmão, que está necessitado, que precisa de uma ajuda. Não é aquele esquema que eu sempre brinco aqui e falo, né? O irmão está necessitado, no nome de Jesus, né? Meu irmão está necessitado. A conta de água e de luz não está paga, tem um monte de conta para pagar. Aí eu pego e faço a seguinte oração: irmão, Senhor, abençoa a vida do Júlio. Que o Senhor traga uma cegueira para o fiscal da Eletropaulo e da Sabesp, quando chegar ali no relógio, ele não leia e não lance a conta. Não é isso que Deus está pedindo para você fazer, meu irmão. Ajuda, oferta. E aqui a sua mão faz, a sua esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Não vai chegar, ó, eu ajudei o irmão aqui. Mostrar para todo mundo que está ajudando. Você ajuda em silêncio. Você ajuda em você e Deus. E eu tenho certeza que se você oferta, Deus não vai deixar faltar na sua sementeira. Por quê? Porque tudo Deus te deu. Por quê? Porque tudo que você tem é suprimento do trono que Ele derramou para você. Então não tem graças a mim. É Ele que deu. E Deus também supre, como eu disse, em 3 áreas: fisiológica e material, psicológica, emocional e espiritual. Deus também nos supre nas nossas necessidades psicológicas e emocionais. E como que Ele faz isso? Você está percebendo que Deus cuida, Ele nos supre cuidando de nós por dentro. Quando essas necessidades são supridas, as emocionais e psicológicas, a minha personalidade é restaurada através dos princípios da palavra de Deus. E quando essas necessidades são supridas, nós nos tornamos emocionalmente saudáveis. Ou seja, Deus cuida do seu caráter, da sua personalidade, do seu mundo emocional, Ele restaura e você tem o quê? Equilíbrio. E equilíbrio é importante para você viver. E eu vou buscar isso aonde? No Senhor. Pois quando nós nos tornamos emocionalmente saudáveis,
nós elevamos a nossa autoestima, cultivamos uma autoimagem positiva, por isso eu vou ter uma maior autoconfiança e assertividade, desenvolvendo melhor a minha capacidade de refletir e de criar, porque Deus está restaurando o meu interior. Vou aprender a administrar as minhas emoções e sentimentos sem bloqueios. Eu vou poder sonhar sem tirar o pé da realidade, não é viajar na maionese. E vou aprender a lidar com pressões e oposições internas, valorizando sempre os valores morais e éticos que o Senhor estabelece através da palavra. Quando o Senhor nos restaura nessa área, Ele nos supre nessa área, nós então começamos a ter uma qualidade melhor de vida. Diga para o seu irmão, você quer ter uma melhor qualidade de vida? Então, para isso, Deus supre restaurando a nossa autoestima. Porque a autoestima funciona como um sistema imunológico da consciência. Quem tem uma autoestima restaurada pelo Senhor, não é essa papagaiada que fala aí fora de autoajuda e etc, e etc. Estou falando de palavra de Deus. Porque a autoestima restaurada tem Jesus como Senhor. Você vai ter mais condições de resistência às intempéries que acontecem na sua vida. Força de vontade e capacidade de superar obstáculos e recomeçar após frustrações e fracassos. Ou seja, se eu tenho a minha autoestima restaurada, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, todas as intempéries que eu vou enfrentar na minha vida, eu vou ter domínio próprio para enfrentar. Eu não vou perder o chão. Eu vou encarar situações sabendo que eu tenho um Deus de poder que luta por mim. Eu não vou sair por aí desesperado. Tem pessoas que ficam tão desesperadas que eles acabam negando a eficácia do poder de Deus, buscando alternativas fora de Deus. Eu conheço cristão que já foi buscar coisa onde não devia buscar. Ah, não adiantou orar, não adiantou isso, então eu fui lá no cartomante. Aí eu fui lá no feiticeiro. Aí eu fui lá no cara que faz um zen. Para ver se resolve. Dia desse estava voltando do trabalho, encontro uma irmã de uma outra igreja. Onde você está vindo? Estou vindo do yoga. Estou fazendo meditação. Mas eu tenho uma dor na coluna que não sara com nada. Mas você, vai buscar na igreja oração, irmã, que loucura. Ah, não, eu vou... Não sarou até hoje. Perde o chão. Não sabe para onde, e começa a dar tiro em tudo quanto é lugar que encontra. Ah, então aqui não está dando certo, eu corro para cá. Então cadê a salvação? Cadê Jesus como Senhor? Onde está tudo isso? Jesus, ou melhor, Deus, supre as nossas necessidades psicológicas e materiais e emocionais, usando a igreja como um lugar para valorizar o ser humano. A igreja é o lugar que valoriza o ser humano. A igreja é o lugar que valoriza a família. É na igreja que a pessoa entende que Deus a ama e pagou um alto preço para resgatá-la. É na igreja que ela se conscientiza de que Deus o adotou como filho e que faz parte da família dele. Você que está sentado aí me ouvindo, você faz parte da família de Deus.
E na igreja, todos os membros são igualmente importantes, de maneira que se um membro sofre, todos os outros sofrem. Aqui não tem pós-graduado, não tem oficial de patente maior, não tem nada disso. Todo mundo aqui é servo de Deus. Então não tem esse esquema, eu sou bispo tenaz, não sei o quê, 3º grau. Entendeu? Não tem esse papo. Reino de Deus não tem isso. Reino de Deus, todo mundo tem o seu lugar que Deus te levanta para te usar no reino. Mas todo mundo é igual. Porque se eu pisar no teu pé, o teu pé dói. Se eu pisar no meu, dói também, ainda sou capaz de xingar. Então, não sou melhor do que ninguém. E é inadmissível numa pessoa que se diga cristã, falta de sensibilidade e calor humano. É inadmissível. Se você se diz cristão, que Jesus Cristo reina dentro de você, como é que você pode ser insensível a tal ponto de fazer aquela oração que eu fiz com o Júlio aqui? O irmão está doente. Você tem cuidado. Vamos cuidar do irmão que está doente. Tem gente que fala antes ele do que eu. Tem. Eu já vi. E aí você se diz cristão? Não pode, diz para o seu irmão, não pode, irmão. A dor que ele sente tem que ser maior em mim. O irmão está doente, tá? E a família do irmão, como é que está? A gente se preocupa muito, às vezes, com o doente, mas tem que ver a família. É só o pastor que tem que correr atrás disso. Não é só o pastor, não é todo mundo, viu? Porque a igreja não é formada de pastor. A igreja é formada de todo mundo. E tem gente que senta na cadeira e fica, o pastor fez isso? O pastor não faz uma vigília. Para quê? Para o pastor vir, ele não vem, né? Porque geralmente o cara que cobra não vem. Dizia isso o pastor Silmar Coelho, ele tem razão. E assim por diante. Então, diz aí, é para todo mundo, irmão. Todo ser humano precisa se sentir amado e aceito no seu convívio social. Por isso que Deus criou o corpo de Cristo, a igreja, visando também providenciar um lugar onde pudéssemos relacionarmos uns com os outros, como se fôssemos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela.
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém, irmãos? É na igreja que Deus supre apoio e segurança. A amizade com o Senhor proporciona mais esse suprimento para a área psicológica e emocional. A expressão não temas é mencionada na Bíblia no mínimo 50 vezes. Não temas, não temas, não temas. Ou seja, Deus te levantando, dizendo, não temas, vá em frente, não tenha medo, não olha para as circunstâncias, não olha para a dificuldade, vai que eu estou na frente, vai que eu estou avorando uma bandeira ao seu favor, vai que eu estou derrubando, pondo os teus inimigos para fugir por 7 caminhos, e aí você vai, porque o Senhor está indo na frente, defendendo a tua causa. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus disse, multiplicai. Para conquistar uma posição melhor neste mundo, é preciso ser determinado debaixo da palavra de Deus. E assim nós podemos viver dignamente, sabendo que o Senhor opera a nosso favor. E tudo isso você aprende aonde? Dentro da igreja. Deus supre você através da igreja. Deus também supre as nossas necessidades espirituais. Ele sacia a nossa sede de sua presença. Abre no Salmo 42. Primeiro versículo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Louvado seja o Senhor. Tua alma está abatida, irmão? Espera no Senhor. Se você buscar a presença dEle, Ele responde a sua busca. Deus não vai deixar você órfão de pai e mãe nunca. Ele vai saciar esta falta que você está sentindo. Por que os cristãos de hoje em dia vivem passando por isso? Porque não buscam. Meu povo perece porque me falta o conhecimento. E é por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus, que você vai se identificar e entender quem é você em Cristo Jesus. E aí você vai começar a tomar atitudes espirituais que vão trazer para você livramento. Por isso que a gente trabalha com os ministérios de veredas antigas, Ágape, etc. Por quê? Para que você conheça a sua posição de quem você é em Jesus Cristo. Aí você toma a posse do que eu sou em Cristo. O que Jesus fez na cruz por mim, eu estou entendendo. Ah, é? Então vamos pôr para correr tudo que precisa pôr aqui. Então, meu irmão, não adianta porque não tem outro caminho, tá? O caminho é esse. Deus supre as nossas necessidades espirituais, porque Ele concede-nos perdão e salvação. Abre lá em Romanos 3.
versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus nos concede perdão, Jesus nos concede salvação. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, querido, é hora de você parar e pensar. Porque a salvação é pessoal. Nós estávamos enganados, na mão do diabo, fazendo tudo o que ele queria, mas a partir do momento que eu conheço Jesus e a sua palavra, e Jesus entra no meu coração, a hora que eu reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida, ele me tira das garras do diabo e me passa para o reino dele. E aí você vai ter uma vida transformada. E nós precisamos lembrar disso como cristãos, até velhos que somos, porque no dia a dia a gente acaba até esquecendo. Por isso que nós temos que estar lembrando sempre de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Acredite quem quiser. Eu gosto da postura de Jesus, porque Jesus não perdia tempo. Jesus, ele pregava o evangelho e passava para o próximo. E pregava e passava para o próximo. Por isso, irmão, eu estou ministrando a palavra para você, não dá risada. É sobre a responsabilidade de Deus que eu estou trazendo essa palavra. Não conversa, não dê risada, porque é Deus que está falando conosco. E a responsabilidade é tua de receber ou não a ministração, a palavra de Deus. Não é minha. A salvação é pessoal. Amém? Deus supre as nossas necessidades espirituais porque Ele nos dá liberdade e paz. E Ele ratificou isto no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Eis que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Queridos, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor faz isso hoje, vai continuar fazendo e usa a sua igreja para que isso aconteça. E a igreja é você. Por isso Ele supre você em todas as suas necessidades. Diz para o seu irmão: o Senhor supre você em todas as tuas necessidades, porque o Espírito do Senhor é sobre você para anunciar as boas novas do Senhor a esta terra. Amém, irmãos? Então vamos colocar de pé.
Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Talvez você entrou aqui essa noite preocupado com suprimento, em qualquer uma destas áreas, seja a área material, seja a área emocional, seja a área espiritual. Eu não sei qual foi, mas eu quero dizer para você que se você hoje se posicionar diante da presença de Deus, você vai ver o suprimento de Deus na sua vida. Eu não sei qual foi, mas se você busca um suprimento, eu sei que o Senhor está aqui para te dar. E eu quero que, se você está buscando mesmo, você levante a sua mão na presença do Senhor, não na minha, que eu não tenho nada para te dar, porque eu não sou ninguém, eu sou igual um ser humano qualquer. Mas que você levante a sua mão bem alto. Não que é para eu ver você levantar a mão, mas que você está expressando a tua fé no Senhor, porque você crê num Deus que supre todas as suas necessidades. Você crê num Deus que neste momento está aperfeiçoando a sua vida. Seja qual for o que você estiver, seja o que você estiver passando. A palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que você está sentindo ao contrário, você está se sentindo triste, amargurado, o menor de todos, achando que nada vai dar certo para você. Talvez você está achando que isso é para o irmão que está do meu lado e não é para mim. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele te ama. E que Ele te quer de todo o coração. Porque Deus tem coração também. Ele te deseja. Ele quer te abraçar. Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer autorização sua para agir no seu coração. E esse para mim é o princípio da adoração. Quando eu reverencio ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor tem autoridade para trabalhar no meu coração. Então coloca o teu coração na presença de Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele está circulando neste lugar. E Ele está entrando no coração daqueles que deram esta autorização. Ele está dando agora sustento para você que entrou aqui inseguro. Você que está com medo de acordar amanhã para enfrentar a tua semana. Mas eu tenho certeza que amanhã você vai acordar confiante, porque você sabe que o Senhor está do teu lado. E a palavra fala, em nome de Jesus, a palavra fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde você estiver, Ele estará.
Se você está espiritualmente enfornado ou colocado numa prisão espiritual, Deus entra ali e te tira dela. Deus entra ali e te tira daquele lugar. Deus foi buscar Pedro na prisão, com guarda redobrada. Ele tirou Pedro de lá. E acha que Ele não vai tirar você? Você está com medo hoje, irmão? Medo do amanhã, medo de enfrentar a sua vida, medo de enfrentar seu casamento, medo de enfrentar os seus filhos, medo de enfrentar o chefe, medo de enfrentar, sei lá, tanta coisa a gente tem medo, né? Mas hoje o Senhor está aqui para te pegar na tua mão direita e dizer: não temas que eu te ajudo, não temas que eu sou contigo. Eu sou o Deus que supre as tuas necessidades. E eu sei que o Senhor está estimulando a tua fé esta noite, para que você saia aqui sobrecarregado. Que você, sobrecarregado não, você saia aqui carregado de fé nova. Eu sei que o Senhor está tirando o jugo das costas de muitas pessoas. Eu sei que o Senhor neste momento está trazendo força para as pernas enfraquecidas. Eu sei que o Senhor está tratando de você. E você experimentará a tua vitória. Você experimentará o suprimento de Deus nas tuas áreas, seja lá o que for. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas e você verá o suprimento de Deus na sua vida. Amém? Louva ao Senhor com uma salva de palmas. Para Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E dá tempo para a gente cantar toda vez que a minha fé é provada? Então nós vamos ainda de pé, nós vamos entoar esse cântico. O pessoal do louvor vai nos ajudar e nós vamos entoar esse cântico. Nós vamos romper em fé esta noite aqui, irmão. Em nome de Jesus. Diz para o teu irmão: você vai romper em fé. Vira para o irmão que está atrás de você e diga: você vai romper em fé, irmão. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos dar as mãos e vamos entoar esse cântico. A igreja, o corpo de Cristo unido, rompendo em fé, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de
maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glória a Jesus! Uma linda salva de palmas a Jesus. Amém?